O livro Catedral e Museu Diocesano de Santarém é um exemplo do cuidado e promoção cultural do património religioso, dá conta do envolvimento da Diocese e das suas estruturas que cuidam o património. Está connosco Eva Raquel Mendes, da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja. Olá, boa tarde, obrigado por ter vindo. Este é um livro que já foi apresentado há algum tempo, mas também por motivos da pandemia não nos foi ainda possível dar-lhe o relevo aqui em estúdio, e podemos dizer que é apenas o resultado final de um trabalho vasto que foi sendo desenvolvido e continua a ser desenvolvido na Diocese de Santarém, nomeadamente na sua catedral, no seu espaço museológico. Olá, boa tarde. Começo por agradecer também o convite. De facto, este livro, enfim, é o culminar de muitos anos de projeto na Diocese de Santarém, nesta vertente muito específica de recuperação e dinamização da sua catedral e do seu museu. Foi uma iniciativa, a criação deste espaço que mobilizou, podemos dizê-lo, a Diocese, não é? Porque dali se partiu em direção às comunidades, na inventariação do que lá existia, no restauro de peças. Ao fim e ao cabo, a visitar este museu é também olhar a expressão artística patente e que resulta e que provém de tantas comunidades cristãs da Diocese. É verdade, também. este é um museu do território. São projetos paralelos. O próprio museu é fruto de um trabalho que foi realizado e continua a ser realizado de inventariação do património das nossas comunidades, e com esse trabalho foram sendo sinalizadas muitas peças que careciam de recuperação, que não estavam devidamente valorizadas. E no âmbito do projeto Rota das Catedrais, que procurou não só reabilitar a catedral, mas desenvolver depois circuitos expositivos, por exemplo, como no caso da Diocese de Santarém, podemos criar um espaço que complementasse essa visita à catedral. Não podendo ter um chamado Tesouro da Catedral, porque a Catedral de Santarém é uma catedral muito recente e é uma igreja, originalmente, igreja do Colégio da Companhia de Jesus. O que se entendeu a nível diocesano é que, de facto, este projeto podia dar este apoio a este património desvalorizado das nossas paróquias e, portanto, o museu que se associou à catedral é um museu de território onde cerca de metade das paróquias da Diocese se fazem representar com algumas das suas peças, que eram peças que não estavam a culto, mas patrimonialmente relevantes, e que aqui se congregam para, enfim, assumir um discurso e passar uma mensagem, sobretudo catequética, mas obviamente da própria história da arte em Portugal. Até que ponto é que este museu e o vosso trabalho vai criando também cultura nos párocos, nas comissões diocesanas, paroquiais, nos conselhos paroquiais, naqueles que cuidam do seu património? Até que ponto vai crescendo, ao fim e ao cabo, esta sensibilidade também pelo património artístico e religioso? Eu penso que tem crescido muito, o balanço é muito positivo. O trabalho iniciou-se da forma como hoje o conhecemos, em termos estruturais, em 2006. É um trabalho que tem tido continuidade ao longo destes anos e, portanto, devagarinho, com muito trabalho no terreno, com muito acompanhamento das comunidades, muito acompanhamento até das intervenções de conservação e restauro nas nossas igrejas, que procuramos que sejam cada vez mais credenciadas e realizadas por profissionais habilitados para a salvaguarda deste património e a sua recuperação. Com o tempo, os párocos e as comunidades têm reconhecido, de facto, este trabalho da Diocese e têm procurado a ajuda sempre que necessário, têm solicitado, e nós estamos hoje num patamar, de facto, de acompanhamento que é muito gratificante e que tem trazido à luz do dia, enfim, muito bons frutos.
podemos dizer. Sublinho também a vossa atenção constante àquilo que são alterações do tempo, digamos assim, e as circunstâncias da nossa realidade, nomeadamente a questão da pandemia e essa vaga do álcool gel, não é? Sei que na altura até elaboraram um documento a alertar para como desinfetar espaços e tudo isso, porque não são pormenores, são por maiores, não é? Porque no que toca ao património antigo, artístico, é crucial estes cuidados. É verdade, esse documento que foi lançado a quando da reabertura dos espaços, depois do primeiro confinamento, foi um bocadinho uma resposta a uma necessidade muito, muito evidente, que nos apercebemos que, de facto, havia esta tentativa de desinfecção dos locais, dos espaços públicos, mas as nossas igrejas não se compadecem com enfim, formas de limpeza muito agressivas, como espaços que são preparados para ser diariamente higienizados e, portanto, até porque algumas notícias vinham a público, não tanto dos espaços religiosos, mas recordo-me até de uma praia em Espanha que foi desinfetada. Havia assim uma série de notícias que começaram a alarmar-nos um pouco e, portanto, entendemos que as comunidades também iriam necessitar, as comunidades e as outras entidades, mesmo de saúde pública, precisava de haver aqui um diálogo, não fosse haver um surto dentro de uma igreja e de repente nós tínhamos, para além de uma pandemia, uma degradação muito significativa do património, que normalmente acontece, mas muito prolongada no tempo, com as limpezas sucessivas, etc., mas não com estas limpezas exaustivas a que a pandemia nos obrigou. E, portanto, a dada altura, fizemos uma análise da situação e entendemos que as comunidades precisavam de ter algum apoio, sobretudo na indicação de procedimentos, dos procedimentos correntes, obviamente. Não estamos a falar, uma situação de um surto iria obrigar-nos a outro tipo de atuação, mas pela atividade corrente, de facto, tinha que haver algum critério e alguma cautela até no uso das alfaias litúrgicas durante este tempo, que é um tempo muito particular. Receberam o Prémio Vila Alva em 2014, este prémio da Fundação Gulbenkian, e este livro vem depois, mas ao fim e ao cabo é a forma de se perceber, de se fazer a leitura do cuidado que têm tido, não é? E da criatividade também em todo aquele espaço que não é estático, que vai mudando e quem o visita vai percebendo isso também. Nesse aspecto, como é que estamos em termos da afluência de público, ainda muito condicionada pelos dias que vivemos, mas já se nota um regresso dos visitantes? Sim, já se nota um regresso dos visitantes. Eu posso dizer que os primeiros visitantes que tivemos depois de reabrirmos em 2020, depois do primeiro confinamento, curiosamente foram estrangeiros, que era o que não estávamos à espera. E com o passar dos meses, efetivamente, vai aumentando o número de visitantes no museu. Entre 2020 e 2021 já se notou um acréscimo significativo. Não chegámos de forma nenhuma aos valores de 2019, que tinha sido um ano muito bom. Nós inaugurámos em 2014 e o número de visitantes foi sempre crescendo. Em 2019, de facto, tínhamos atingido um patamar muito, muito significativo, que, entretanto, ainda não voltámos a atingir. O nosso museu, como todos os outros grandes museus, teve quebras na ordem dos 70% ao nível de visitantes, ao nível de bilhética, ao nível de receitas. Portanto, o que acontece para um grande museu nacional acontece também para um museu da nossa dimensão, à nossa pequena escala. A vantagem de sermos um museu de pequena escala é que possivelmente mais facilmente nos adaptamos a esta redução, porque já estávamos habituados a viver não com muito, portanto foi uma adaptação mais suave do que no caso dos grandes museus. Claro. Vamos esperar que agora também, ao que parece, este desanuviamento na circunstância pandémica também faça regressar e com essa fome acumulada pela visita do património, mais visitantes ao vosso museu. Muito obrigado, Eva, por esta partilha deste trabalho que está a ser desenvolvido